E, Leandro, aquela questão, né? Mudanças climáticas que prejudicam o plantio de grãos e a safra de diferentes culturas fica comprometida. No Rio Grande do Sul, a colheita de soja surpreendeu. Vamos então saber dos detalhes com Claudinei Moisés Baldicerra, diretor técnico da Emater, lá no estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, saudar o Fábio, saudar o Leandro, a todos que acompanham pelo Agro Mais, né? Obrigado aí pelo espaço. A satisfação é nossa. Tá aí, né? A safra realmente de soja parece que surpreendeu, né? Exatamente, né? A Emater, às vésperas da Expo Direto, né? Que é uma grande feira que nós temos no Rio Grande do Sul, que ocorreu na semana passada, né? Na semana anterior, como ela faz todas as edições da Expo Direto, ela anuncia, através dos levantamentos próprios, né? A expectativa da safra de verão que está em curso no Rio Grande do Sul, né? E os números que foram apresentados até a nós mesmos da Emater nos surpreendeu bastante positivamente, né? Especialmente pelo momento que o estado do Rio Grande do Sul viveu no ano de 2023 e no início da implantação da safra de verão, que ainda vivenciávamos todos os episódios aí de chuvas muito acima da curva, muito acima do normal e até episódios aí com muita recorrência nos municípios de temporais, catástrofes e tudo mais. Então, a partir do momento que se inicia uma safra de verão com preocupação do comportamento do clima, no desenvolvimento das culturas de verão, e se chega a esse período, né, que ainda estamos em curso, principalmente na lavoura de soja, né, 68% da lavoura no Rio Grande do Sul, ela está em enchimento de grãos, ou seja, ela ainda está em cursos, mas os levantamentos que a Emater efetuou nos seus municípios e praticamente em todos os municípios que cultivam o grão, dão conta de que, se confirmado, nós teremos aí a maior safra de soja da história, com pouco mais de 22 milhões de toneladas a serem colhidas. Baldicerra, eu falei agora há pouco a respeito dos impactos, a seca no início do ano passado, depois o contraponto disso com aquele volume de chuvas absurdo que caiu aí no Rio Grande do Sul, afetando significativamente aí as lavouras. A gente teve perda de trigo, por exemplo, muito forte. E agora, esta produção que chegou a surpreender de soja. A respeito da produtividade, alguns técnicos esperavam que houvesse uma queda em razão dos efeitos que o clima tivesse sobre a terra, ou seja, o custo muito alto para a recuperação dos nutrientes daquela terra. Isso acabaria impactando, talvez, nesta próxima safra, numa queda de produtividade. Isso se registrou ou pelo contrário? Os números que o levantamento aponta, na média, no estado do Rio Grande do Sul, a produtividade da soja ela fica alguma fraçãozinha a mais de 55 sacas por hectare. Algumas regiões, como a região de Passo Fundo e região de Erechim, que são regiões que têm áreas já consolidadas de plantio, a média daquelas regiões lá aponta para 60, 62 sacas por hectare, alguma fraçãozinha acima de 62. E algumas outras regiões que sofrem um pouquinho mais impacto de estiagem, os solos até não são tão apropriados, alguma fração a menos. Mas, na média, os números eles são muito bons e apontam para uma estabilidade, para um decorrer de safra com bons resultados, e como os números todos falam no consolidado, né, uma safra que poderá ser a maior da história do Rio Grande do Sul. Baldicerra, a gente sabe que os custos de produção estão muito elevados. Eu queria que você fizesse aí uma projeção exatamente como está essa questão da recuperação da capacidade produtiva do nosso produtor. Quer dizer, foram anos seguidos de impacto negativo nas lavouras e agora este resultado que vem surpreendendo. Isso, de alguma maneira, consegue recuperar todas as perdas que tivemos no passado ou ainda vai ser necessário volumes de chuva positivos daqui para frente, ou pelo menos algumas safras boas para que o produtor tenha a recuperação da sua rentabilidade? Perfeito, essa é uma avaliação importante que deve ser feita. No Rio Grande do Sul, nos últimos 5 anos, 3 anos, eles foram operados com estiagem e, evidentemente, que o produtor experimentou prejuízos, ou acumula prejuízos, e que no tempo adiante que nós temos, além desta safra, que aponta por ser boa, serão necessárias outras safras boas também, e a questão dos custos, né? A safra atual que está em curso, ela foi implantada com uma expectativa de preço acima do que está sendo praticado hoje, né? Com custos mais altos,
e que uma eventual estiagem, uma eventual frustração de safras futuras coloca o agricultor também em estado de acumular prejuízos que foram do passado. Então, embora a estimativa de produção ela seja muito boa para essa safra, nós temos os preços que eles não são tão animadores, o agricultor espera mais, precisa mais, mas os mercados, o mercado mundial, ele não aponta para muito otimismo. Então, a importância aí de cada vez mais os agricultores adotarem práticas agronômicas de manejo da cultura de ponta a ponta adequados e fazerem cada vez mais a gestão e governança da propriedade, apostando também na questão de que o clima tenha que colaborar. E o Estado do Rio Grande do Sul, ele tem como propósito, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, ele tem como propósito, uma das metas principais, a principal ação que se tem a título de governança é o incentivo às boas práticas agrícolas, além das boas práticas agronômicas de bom manejo do solo, da água, de infiltração de água no solo adequada, o programa de irrigação foi lançado recentemente a fase 2 do programa de irrigação para estimular e encorajar os agricultores a adotarem cada vez mais a prática da irrigação não só como uma forma de combate à estiagem e resguardo à estiagem, mas também como uma boa prática agronômica, uma boa prática agrícola que ela deve ser adotada no conjunto do olhar para os sistemas de produção. Claudinei, há pouco nós conversávamos com o pessoal da ProSoja Brasil e havia uma expectativa muito grande de uma melhora nos preços da soja, que isso não estaria satisfazendo, não colocava em equilíbrio numa balança com o que ele gastou na produção, né? Além disso, também, em alguns estados, também tem a questão da ferrugem asiática, né? Justamente devido ao clima, né? Muitas vezes com essas mudanças demoradas, né? De seca, de muita chuva. O que é possível a gente avaliar? Importante, muito importante esse assunto que tu levanta, porque nessa semana, no Rio Grande do Sul, nós temos aí a expectativa de insolação, de correr uma semana com boa condição climática. Na semana passada choveu a ponto de levar a umidade para todas as lavouras, e essa semana é uma semana importante para os tratos fitossanitários. A ferrugem asiática ela tem preocupado bastante, principalmente num ano de alta umidade, né, e que por vezes o agricultor tem até retardado um pouco a entrada e a possibilidade de entrada nas lavouras para o tratamento. O Estado do Rio Grande do Sul também tem um programa que se chama, que é de monitoramento da ferrugem. Então a Emater, junto com a Secretaria da Agricultura, tem pontos estratégicos dispersados pelo Estado para monitorar o avanço da ferrugem e disparar os alertas fitossanitários que chegam a todos os produtores, mas é um ponto de atenção muito importante, e justamente por isso que, ao levar a informação de uma expectativa de safra otimista em produtividade e produção que nós temos projetado para o Rio Grande do Sul, a Emater tem sido cautelosa no sentido de também olhar para aquilo que o clima vai apontar e aquilo que os tratos fitossanitários vão dar conta de combater a ferrugem, que é uma doença aí que tem preocupado muitos produtores e que traz prejuízo se não tratada adequadamente, né? Então, se tem essa expectativa de que a boa caminhada dos tratos fitossanitários seja também a disponibilidade das condições climáticas ajudem o agricultor a fazer isso até o final do ciclo da cultura. Nesse caso, a entidade, a ProSoja Brasil, não acreditava numa concorrência com países vizinhos, eu cito a Argentina, né? Nessa questão dos preços, né? Que deixa até um pouco mais desestimulado o produtor nesse momento, que ainda também ele destacou a mosca branca em algumas regiões também como uma praga que pode colocar em risco aí o resultado da safra. E essa questão do preço é preciso avaliar realmente, aguardar, né? O preço é uma condição de mercado internacional também, do comportamento do que o cenário do cultivo na Argentina e outros países tem mostrado, né? E infelizmente ele não nos coloca assim como brasileiros, né? Como um país numa condição de ter um domínio do preço e restabilizar aquilo que seria adequado ao preço, né? Então, infelizmente, temos que lidar com aquilo que o cenário mundial também nos aponta, né? E que, de fato, ele tem preocupado muito o produtor, embora aqui no Rio Grande do Sul
a estimativa da produção e produtividade, como dito, ela é muito promissora, mas a preocupação com o preço que está sendo praticado ao custo de produção da lavoura, ele é um fator que preocupa muito o produtor e preocupa nós técnicos e de entidades também. Sem a gente querer entrar e tentar fazer uma previsão, aí, uma futurologia, mas olhando para os dados, para o comportamento do agricultor, eu estava olhando uns números agora a respeito da oferta global de trigo no mercado, e ela vai estar abaixo da necessidade, ou seja, da demanda. A gente sabe que o Brasil ele é um demandador de trigo do exterior. A gente precisa de pelo menos aí 2.000, 3.000 toneladas para poder completar, caso a nossa produção de fato atinja aquele volume de 9 milhões de toneladas ou algo do gênero. No ano passado, a gente sabe que o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de trigo, se não é o maior, se não estiver enganado, você pode me corrigir, por favor. E a gente sabe que a perda foi significativa em razão aí da questão do clima, das chuvas, etc. Isso, de alguma maneira, pode desestimular o produtor para o plantio de trigo. Claro que a gente está falando de uma cultura de inverno, ainda nem colhemos a cultura da soja, mas já dá para a gente prever, por exemplo, que o produtor não estaria muito estimulado em razão das perdas que ocorreram no ano passado, porque se essa previsão de fato se confirmar de uma oferta global inferior à demanda, a tendência é que haja um aumento de preço, uma remuneração um pouco melhor. Mas o produtor, diante desses fracassos das últimas lavouras em razão do clima, pode se sentir um pouquinho desestimulado a investir nesse tipo de lavoura ou não? Eu acredito que o agricultor ele vai analisar, evidentemente que ele é muito prudente em analisar mercado e cenário também de clima, mas eu tomo como referência para a gente estabelecer o debate a safra de trigo de 2022, que foi a maior safra também da história do Rio Grande do Sul, com um pouco mais de 1.500.000 hectares. Na safra de 2023, embora todas as previsões climáticas apontavam para aquilo que vivenciamos, o agricultor praticamente repetiu a mesma área a ser cultivada e é claro que com aquela expectativa de repetir a boa safra que foi no ano de 2022 e que as condições climáticas não oportunizaram. Claro que o agricultor vai fazer a ponderação, vai avaliar. O estado do Rio Grande do Sul tem utilizado a safra do trigo como rotação de culturas e utilização do período de inverno para ter, além da desenvoltura do trigo e do mercado e a oportunidade de mercado que o trigo oferece também, mas uma boa oportunidade de palhada, até de tratos agronômicos para entrar com a soja no período de verão. Então, a avaliação que se faz agora talvez seja um pouco imprudente dizer que vai reduzir a safra para o futuro, para o próximo plantio, mas acredito que não deve distanciar daquilo que o Estado tem cultivado aí nas últimas duas safras, que é em torno de 1.500.000 hectares, que coloca o Estado aí no ranking dos maiores produtores de trigo. Aproveitando a participação no nosso jornal, eu gostaria só de também trazer a expectativa para o arroz, né? A questão também de alguns pontos que ficaram comprometidos com o clima, né? Infelizmente, mais uma vez, tivemos a influência aí do tempo. Mas qual é a expectativa, segundo a Emater? A Emater ela segue em boa parte os dados que são gerados pelo IRGA, que é o Instituto Rio Grandense do Arroz, e nesta safra, até pelo preço, o arroz está com preço bom, as condições de disponibilidade hídrica e disponibilidade de água para a irrigação do arroz também ela é muito positiva. O arroz está em colheita no Rio Grande do Sul nesse momento, e comparando a área do arroz cultivada no ano passado, que era um ano que apontava então para déficit hídrico, o agricultor também planejou muito bem a distribuição entre arroz e algumas áreas de arroz que foram cultivadas com soja, mas nesse ano, em relação à safra passada, o arroz no Rio Grande do Sul foi cultivado pouco mais de 7% a mais da área passada. Então isso é um dado importante, né? A soja nessas regiões que chamamos aqui de terras baixas, ela deu espaço à retomada do arroz, nas áreas de cultivo de arroz, que foi cultivado soja no passado, e pelo preço que está sendo praticado, é um preço que ele é positivo e a produção e produtividade também, ela se mostra muito favorável, tanto que nós estamos no meio da produção da cultura do arroz. Tá aí. Mais alguma pergunta, Leandro?
Não, acho que a gente está satisfeito, Baldiceira. Claro que a gente sabe que tudo muito depende do clima e o Rio Grande do Sul tem sido afetado significativamente aí por esses aspectos. E a gente espera e deseja aqui que neste ano o comportamento foi positivo e que a coisa mais ou menos se firme daqui para frente, embora a gente saiba que vem aí um período talvez de estiagem um pouco para frente, a previsão é essa, mas tomara que o efeito seja bem pequeno aí sobre os produtores do Rio Grande do Sul, viu? Que a produção se estabeleça. A gente sabe que o Rio Grande é um estado produtor significativo aí de grãos, a soja está mostrando isso, o arroz também, né, Salema? E o milho. Então, tomara aí que o Rio Grande tenha períodos de safra positivas para poder ter uma recuperação econômica. Agradecer então a presença aqui do diretor técnico da Emater do Rio Grande do Sul. Muito agradecido. Obrigado, estamos sempre à disposição. Grande abraço.